Ela chegou mais cedo e congelou ao ver o jardineiro com o filho nos ombros, enquanto a máquina ainda cortava a grama. O menino, que não falava há meses, estava rindo. Ela gritou, mandou demitir na hora, e tudo mudou. Mas o que ela descobriu depois quase destruiu o próprio coração. Valentina chegou mais cedo na mansão e quase perdeu o chão ao ver o jardineiro com o pequeno Arthur nos ombros, enquanto a máquina de cortar grama ainda fazia barulho. E o menino, que há meses não falava, estava rindo alto, como se nada no mundo pudesse machucá-lo. Ela avançou furiosa pelo jardim, gritando que aquilo era irresponsabilidade, que ele poderia cair, que aquilo era um absurdo, e antes que Heitor conseguisse explicar qualquer coisa, Arthur já estava chorando assustado nos braços da mãe, enquanto o jardineiro era tratado como um perigo dentro da própria casa. Valentina era conhecida como uma das mulheres mais poderosas do país, dona de uma rede milionária de calçados, respeitada por empresários e temida por funcionários. Mas dentro daquela mansão luxuosa existia um silêncio que dinheiro nenhum conseguia preencher. Desde que o marido morreu em um acidente, Arthur simplesmente parou de falar e quase não comia. E a cada especialista contratado, a cada viagem paga, a cada tratamento caro que falhava, o desespero dela só aumentava. Ela se refugiou no trabalho para não encarar a dor do filho. Mergulhou em reuniões e contratos, enquanto o menino passava horas sentado no jardim, olhando para o nada, como se tivesse perdido a vontade de existir. Quando viu o filho sorrindo nos ombros de Heitor, o medo falou mais alto que a razão, porque na cabeça dela qualquer risco era inaceitável, qualquer possibilidade de queda parecia repetir a tragédia que já tinha levado o marido. Sem pensar duas vezes, ordenou a demissão imediata do jardineiro na frente de todos, ignorando o olhar confuso de Arthur, que esticava os braços querendo que ele ficasse, como se estivesse perdendo algo precioso outra vez. Nos dias seguintes, o menino piorou. Voltou a ter pesadelos, recusava comida e se fechou ainda mais. E o jardim, que antes tinha sido palco de risadas, voltou a ser apenas um espaço silencioso e pesado. Foi então que Dona Benedita, a governanta que acompanhava aquela família há anos, criou coragem para dizer que Valentina tinha cometido um erro enorme, porque pela primeira vez em meses tinha ouvido Arthur pronunciar uma frase. Quando Valentina perguntou o que o filho tinha dito, o coração dela quase parou ao ouvir que ele havia pedido para subir nos ombros de Heitor, dizendo que queria ver lá de cima as primeiras palavras em 5 meses, destruídas por um grito de fúria. A culpa esmagou o peito dela como nunca antes, porque percebeu que na tentativa de proteger o filho do mundo, tinha afastado justamente a pessoa que estava conseguindo alcançá-lo. Desesperada, Valentina foi até a casa simples de Heitor e, sem a postura de empresária poderosa, pediu perdão, dizendo que Arthur tinha voltado ao silêncio e que ela estava com medo de perdê-lo também. Heitor, ainda magoado, perguntou por que deveria voltar depois de ter sido humilhado, chamado de irresponsável e tratado como alguém inferior, quando tudo o que fez foi brincar com um menino que precisava de alegria. Ela tentou se justificar, dizendo que agiu por medo, mas ele respondeu que afastar quem ama não é proteção, é empurrar a pessoa para um vazio ainda maior. E aquelas palavras atingiram Valentina mais forte que qualquer acusação. Mesmo ferido, Heitor aceitou ao menos visitar Arthur uma vez. E quando apareceu no jardim no dia seguinte, o menino correu gritando "Tio Heitor", abraçando-o como se tivesse reencontrado a própria luz. Valentina caiu de joelhos no gramado ao perceber que aquele homem simples não era uma ameaça. Era a resposta que ela vinha procurando em médicos e terapias caríssimas. Ela ofereceu um salário muito maior para que ele ficasse, mas Heitor disse que não queria dinheiro, queria respeito, queria ser tratado como alguém digno e não como um empregado descartável. Diante de todos os funcionários da mansão, Valentina engoliu o orgulho e pediu perdão publicamente,
reconhecendo que tinha errado, que deixou o medo falar mais alto que o amor e que precisava mudar. Com o tempo, Arthur voltou a sorrir, a falar e a comer. Valentina passou a estar mais presente e o carinho entre ela e Heitor cresceu de forma natural, até que perceberam que não era apenas gratidão, era amor nascendo. No dia do casamento, Arthur declarou diante de todos que tinha 2 pais, um que lhe deu a vida e outro que o ensinou a viver. E naquele momento, Valentina entendeu que amar novamente não era trair o passado, era curar o futuro. Se essa história mexeu com você, pense por um instante. O medo já te fez afastar alguém que só queria ajudar? Quantas vezes o orgulho falou mais alto e depois veio o arrependimento? Se você acredita que reconhecer o erro é um ato de grandeza, escreva humildade nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que pedir perdão não diminui ninguém, fortalece. Que nunca nos falte coragem para amar e humildade para consertar.